Fala, gente, tudo bem? Estou aqui de novo com mais um vídeo da mitologia grega associada à astrologia. E hoje a gente vai falar sobre Castor e Pólux, são os dois heróis que estão relacionados com o signo de Gêmeos. Infelizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. O Castor e Pólux não tem muitos mitos complicados associados a ele, né? Consequentemente, o signo de Gêmeos não tem histórias muito complexas como Jasão e Velocino de Ouro, ou então Teseu e Minotauro, ou de Aquiles, ou de Hércules e por aí vai, que a gente vai abordando nos próximos vídeos. Mas a história é bastante curiosa de como eles crescem, né? E como as coisas, como o nascimento deles, dos gêmeos Castor e Pólux, tem um envolvimento que vai se espalhando por toda a história aí, conforme os outros personagens vão aparecendo. Uma coisa bem legal. Então, como toda a história, a gente tem um rei e uma rainha que viveram felizes para sempre, sem desconfianças, sem coisas esquisitas acontecendo ao redor deles. Não, não era assim não. Tinha um rei chamado Tíndaro e a rainha chamada Leda. E eles tinham um relacionamento super bacana, né? Uma coisa engraçada da gente pensar é que os reis e as rainhas eram muito fiéis, né? Sempre tinha um lance bastante de fidelidade um com o outro ali, tanto que as mulheres elas sempre se recusavam a ter relações com os deuses, né? Então, eles sempre davam um jeitinho de conseguir o que eles queriam, principalmente Zeus, né? Zeus não tem a mínima vergonha na cara, gente. Ele é assim, sério, não dá para aguentar. Então tava a Leda lá, né, na corte dela, e elas iam sempre para um lago lá, se banhar, em qualquer coisa lá, tava lá. E aí foi lá tomar aquele banhinho dela lá, e Zeus estava lá em cima no triplex do Olimpo, e tava ali, né, olhando. Quando ele olha, bate o olho e fala assim... Aí ele descobre a Leda lá embaixo e ele fala, mas é já. E ele deu uma olhadinha em volta ali, porque ele tem uma esposa que chama Hera. E a Hera assim, ela é absurdamente ciumenta, mas assim, a ponto de matar todas as mortais que cruzam com Zeus na vida de Zeus ali, que não é culpa delas, é Zeus, né? Mas enfim, vai explicar isso pra ela. Mas enfim, Zeus deu de cara com a mulher lá e falou, foi lá, desceu lá do triplex e foi lá no lago onde estava a Leda. E ele sabia ali que a Leda tinha suas questões matrimoniais e tal, né? E ele não podia chegar do jeito que ele queria, mesmo porque Zeus, como era o deus dos deuses, ele não podia aparecer na forma mortal, ele não podia aparecer na sua forma real para os mortais, porque senão os mortais virava pó, todo mundo morria. Então ele sempre dava um jeitinho ali de chegar perto das conquistas dele, né? E dessa vez a Leda foi um tanto quanto pitoresco. Então Zeus estava lá no cantinho, lá no bosque, escondido atrás da moita, vendo a Leda toda bonitona, pelada lá, nadando no lago, e ele assim, né, meu, o que que eu vou fazer, né? Quando ele viu assim, tinha um monte de cisne no lago lá, ele falou, não teve dúvida, né? Foi lá no lago e se transformou num lindo de um cisne branco e maravilhoso, e foi nadandinho assim, em direção à Leda, né? E a Leda olhou para aquele magnífico animal maravilhoso e puxou e o cisne, o cisne veio vindo e ela pegou e aninhou ele no colo dela, assim, né? E aí Zeus com aquela cara, né? Ela fez uma carinho na cabeça do cisne, né? Tava lá toda cheia de carinho e Zeus todo gostosinho ali, né? Foi aí que a nossa querida Leda engravidou de Zeus, do cisne Zeus. Bacana, né? Só que aconteceu, né? A Leda era um baita de um mulherão e o rei Tíndaro era um baita de um homem também, né? Então toda vez que eles se encontravam, saía fogo de artifício. E ela saiu do lago toda banhada e foi lá se encontrar com o maridão que estava todo banhado também e eles, né, também se juntaram ali numa noite super fervorosa. Muito bem, então todo mundo satisfeito, todo mundo dormindo pesado, né? Relaxadinho, todo mundo gostoso ali dormindo. E aí dormirem na manhã seguinte, para surpresa de todos, inclusive para minha, a dona Leda botou ovos. Aí, ela botou ovos. E dois ovos. E desses dois ovos nasceram dois irmãos gêmeos. Olha só, são dois irmãos gêmeos. Só que um ovo foi fecundado pelo Tíndaro.
e outro ovo foi fecundado por Zeus, e os dois nasceram ao mesmo tempo. Então, dali nasceram 4 crianças. Do ovo que foi fecundado por Zeus, nasceram Pólux e Helena. A Helena, que se tornou uma das mulheres mais lindas, né, da Grécia, inclusive foi ela o motivo da Guerra de Troia. Ela, a Helena, que mais tarde se torna a Helena de Esparta, a rainha de Esparta, e tem toda aquela bagunça que acontece ali por causa do Paris, e tem toda a Guerra de Troia, enfim, aquela coisa toda. A gente vai falar disso quando chegar no signo de Libra. E o Pólux, que é o irmão imortal ali, né? E dos ovos que foram fecundados, do ovo que foi fecundado por Tíndaro, nasce Climnestra e o Castor, os 2 mortais, certo? E a vida vai seguindo, né? E conforme a vida vai seguindo, os irmãos, os meninos, eles criam uma relação muito intensa e muito profunda. Eles têm aquela sincronicidade de gêmeos, né? Não acontece com as meninas, acontece com os meninos, né? E eles são criados para serem guerreiros, serem heróis, né? E eles têm habilidades muito diferentes ali. E isso quando a gente faz um paralelo entre as características de Castor e Pólux e do signo de Gêmeos, a gente consegue entender como funciona essa dualidade aí, porque são 2 personalidades diferentes com habilidades diferentes. Não quer dizer que Gêmeos é bipolar, tá? Antes que as pessoas já comecem a me perguntar. Gêmeos não é bipolar, Gêmeos tem muita coisa na cabeça, é diferente. E essas habilidades diferentes aparecem nos Gêmeos, né? Um deles é domador de cavalos e o outro é um lutador, é um esgrimista, né? Ele tem toda a habilidade física ali. Os 2 participam de muitas histórias, de muitas aventuras, e inclusive eles participam de Jasão e os Argonautas, eles fazem parte da tripulação de Argos, né? E dentro disso ele tem várias histórias, tem participação, inclusive numa historinha lá onde eles brigam com um gigante e os 2 conseguem derrotar o gigante e tal. Mas a história segue, né, sem muito desenvolvimento individual de cada um deles, mas em algum momento tá uma briga lá e o Castor morre. E quando ele morre, o Pólux tem aquele coisa que a gente vê de Gêmeos por aí, né? Aconteceu alguma coisa com meu irmão, aconteceu, né? Bom, no final das contas ele acaba descobrindo que o Castor morreu e como ele já sabe que ele é filho de Zeus, ele sobe lá no triplex, né? Bate lá na casa do Papi e fala, cara, brother morreu, cara, tô sentindo uma falta, é como se faltasse um pedaço de mim ali, não dá pra você fazer alguma coisa? E o Zeus ficou comovido com aquela atitude do filhão dele lá, ele ficou todo orgulhoso, e aí ele fez um acordo em que o Castor voltaria à vida, mas eles teriam que passar, daquele momento em diante, um dia no Olimpo e um dia na Terra. E eles ficariam revezando a participação deles de um lado para o outro ali. Então, isso também mostra uma outra característica de Gêmeos, que é a flutuabilidade, a flexibilidade, a mudança, né? Tem uma frase muito engraçada num livro, que eu não me recordo qual que é agora, que fala assim, as pessoas de Gêmeos são facilmente reconhecidas por não estarem no lugar onde você as deixou. Então, o signo de Gêmeos é ar, né? Ele é muito volátil, ele está sempre se mexendo, ele está sempre mudando as coisas. É um signo que a gente fala de comportamento mutável, onde ele se adapta muito às realidades diferentes, ele vai buscar coisas diferentes, ele não gosta do negócio de ficar sempre a mesma coisa, o tédio, né? Então o Castor e o Pólux, eles estavam sempre fazendo aventuras diferentes, e como eles estão sempre juntos, eles representam 2 situações diferentes, né? Uma que é domar cavalos, né? É você lidar com o instinto, você lidar com o lado racional e descobrir como que você consegue manipular o selvagem, controlar o selvagem. E o outro, ele fala sobre a luta à espada, né? De você cortar, de você machucar os outros com algo cortante, como são as palavras, né? Então o signo de Gêmeos tem esse lado verbal, tem esse lado intelectual, tem esse lado mutável, intensamente mutável, e ele muda constantemente das opiniões dele. E não quer dizer que ele não tem opinião, que ele não tem percepção, que não tem personalidade. Quer dizer que ele consegue ver valor em muitas coisas diferentes sempre. Esse lado também de ficar no Olimpo e na Terra, também mostra essa necessidade dos Gêmeos de ficar constantemente mudando de lugar. Ele não aguenta ficar parado dentro de casa.
Inclusive, muitos clientes meus que são do signo de Gêmeos estão passando por uma dificuldade muito grande na pandemia. Porque é difícil ficar parado dentro de casa, meu. É complicado, cara. Para essa galera que não é de touro, fica complicado. Então, esse é o mito é o mito, né? Essa é a explicação dos heróis do Castor e Pollux. E é curtinha, porque não tem muitas coisas ali envolvidas, mas tem muita simbologia dentro desse comportamento de dualidade dos dois ali, né? E também dessa cumplicidade, dessa junção profunda entre um e outro. No próximo vídeo eu vou falar sobre Aquiles. Aí sim, senta que lá vem a história, que nem diz o outro lá. História muito legal, bem longa, bem complexa, cheia das coisinhas e dos detalhes aí que eu vou contar pra vocês. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.